Você com certeza já ouviu isso de outros pregadores aqui na igreja, ou de algum pregador pelo mundo afora aí. Mateus capítulo 3, você pode ficar sentado. Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17, apenas 4 versículos. Diz assim: então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Verso 14. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, iluminado sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando a ele o tentador disse: já que és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Somente até aqui, continue com a Bíblia aberta. Essa história, ela começa em Lucas no capítulo 1. A história de João e de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, havia um homem chamado Zacarias. Zacarias era do turno de Abias. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai ver que Davi, 1000 anos antes, tinha feito alguns turnos e havia umas escalas. E eles mantinham essa tradição até de Davi até Jesus, são 1000 anos de diferença. Então eles ainda mantinham todo aquele costume, por mais que o povo fosse para a Babilônia, por mais que o povo passasse por muitas dificuldades, enfim, vocês conhecem a história, construções e reconstruções, o povo ainda mantinha o seu costume e as suas raízes e aquilo que o rei Davi tinha colocado para eles. Então ele era do turno de Abias, o Zacarias, e a Bíblia diz que ele era um homem avançado em idade. E ele tinha uma esposa, o nome da sua esposa era Isabel ou Elizabeth. Ambos, a Bíblia é bem clara em dizer que ambos eram avançados em idade. Ambos não tinham capacidade de gerar filhos. Ela era estéril e, para piorar, os dois tinham uma idade muito avançada. Mas para Deus não há nada impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Pode o tempo passar, você não precisa ter recursos, você não precisa ter capacidade, porque no reino de Deus não existe crise, porque para Deus não há nada impossível. E por sorte a Bíblia diz que ele vai ministrar, oferecer incenso no templo. E quando ele entra no templo, à direita dele está o anjo chamado anjo Gabriel. O nome Gabriel significa enviado de Deus. E o anjo Gabriel à direita diz para ele: Zacarias, você vai ser pai, e a sua esposa Elizabeth vai ficar grávida, e você vai colocar o nome do menino de João. Esse menino vai ser grande diante de Deus. Ele vai no espírito de Elias, porque ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Esse homem será tão poderoso que ele vai fazer uma revolução em Israel, e ele será um homem que vai preparar o caminho para que o Messias possa chegar. Zacarias não acredita e duvida: e como isso vai acontecer? Porque eu já sou avançado em idade, a minha esposa é estéril,
não há condições nenhumas disso acontecer. E o anjo disse: eu sou Gabriel, e eu assisto diante do trono de Deus, porque eu sei que para Deus não há nada impossível. Querido, quando você diz algo para uma pessoa que já está acostumada a viver no mundo espiritual, quando você racionalmente diz para uma pessoa que já está acostumada a viver e assistir e a estar sempre, constantemente no mundo espiritual, essa pessoa que está no mundo espiritual, ela não consegue tomar um não como resposta. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não existe impossíveis. Tudo pode acontecer, porque Deus não conhece o nosso passado apenas. Deus, Ele não vê apenas o nosso presente. Deus, Ele é atemporal. Ele sabe quem você vai ser no futuro. Aleluia. Quando o diabo falar do teu passado, lembra para ele qual é o futuro dele, porque o seu passado Jesus já esqueceu e já perdoou, e o seu futuro é a eternidade. Agora, o passado dele, além de Jesus não ter perdoado, o futuro dele é o lago de fogo, aonde ele será destruído. E você vai estar onde? Na eternidade com Jesus, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Então, quando ele lembrar do teu passado, lembra para ele qual é o futuro dele. É por isso que ninguém pode te acusar. É por isso que ninguém pode te julgar. É por isso que ninguém pode apontar o dedo para você e dizer: não tem mais jeito. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Deus não desistiu de você. As pessoas olham para o teu passado, as pessoas estão vendo o seu presente, mas elas não conhecem o seu futuro. O seu futuro está na mão de Deus, o seu futuro pertence a Deus, e por mais e pior que esteja a situação nesse momento, Deus sabe quem você vai ser lá na frente. Aleluia. E ele fica mudo, e o anjo diz: olha, você vai ficar mudo até que essas palavras se cumpram, porque você duvidou. Não quer ficar mudo não, né, irmão? Ninguém aqui quer ficar mudo, né? Então vamos parar de duvidar, senão Jesus vai deixar você mudo, até que essa palavra se cumpra. Creia naquilo que Deus está falando. E então ele ficou mudo. Vocês ficaram todo mundo quietinho, eu achei que vocês tinham ficado mudo mesmo. Misericórdia. E quando a palavra se cumpriu, a Bíblia diz que ele abriu a boca e profetizou. Ele ficou mudo por 9 meses. Ele saiu do templo, ninguém entendeu nada porque ele estava demorando. Quando ele vai para casa, cumprindo o seu tempo, quando ele vai para casa, Deus só abre a boca dele depois que o menino nasce. E quando o menino nasce, ele profetiza. Entenda uma coisa, paralelamente a isso, 6 meses depois, Deus aparece na casa de uma outra mulher, de mais ou menos 16, 17 anos, por nome Maria. E o anjo Gabriel novamente aparece. E quando ele chega para ela, ele diz: olha, o meu nome é Gabriel. E eu imagino uma conversa: quem é você? O meu nome é Gabriel. E qual é a sua função? Eu sou ministro das comunicações e de relações exteriores. Eu defendo os interesses do meu reino. Eu assisto diante do trono de Deus e vim aqui trazer uma mensagem para você. Você veio trazer uma mensagem para mim? Sim, eu vim trazer uma mensagem para você. Eu quero dizer para você que você vai ficar grávida. E interessante que ela também questiona, mas não fica muda. Ela disse: como será isto? Como será isto? Como será isto? Sendo que eu não fui casada, não sou casada, não tive contato íntimo com homem algum, como será isto?
E o anjo diz: a sombra do Altíssimo te cobrirá. A sombra do Altíssimo te sombreará, diz na minha versão. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Está preparado para ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Você será cheia do Espírito Santo. O que o anjo está dizendo para ela? Um milagre vai acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite que um milagre vai acontecer na sua vida. Você não tem, o milagre não se explica. Milagre não dá para compreender na lógica, na ótica humana, porque milagre é milagre. Vem de onde a gente menos espera, da maneira que a gente não entende. Milagre é milagre. Quando acontecer, todos verão que foi o Senhor que fez isso na sua vida. O milagre vai acontecer. Você vai ficar grávida. Você vai gerar. Ele será grande. Ele se assentará no trono de Davi, seu pai. E o seu reino não será como os outros reinos. Não será como César. Não será como os faraós. Não será como Alexandre o Grande. Não será como Nabucodonosor. Porque estes reinos passaram, mas o reino dele jamais. 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 Pelos séculos dos séculos. Jamais terá fim. O reino dos homens passa, mas o reino de Deus não passará. O reino de Deus é eterno. E aí, vocês conhecem a história? O anjo aparece depois de um tempo depois para José, porque ele não entende a história direito. E ele tenta abandonar Maria, e o anjo do Senhor aparece com ele e diz para ele ficar com ela. Depois Jesus desaparece por um tempo e aparece com 12 anos, ensinando lá no templo, discutindo com os doutores. Depois a Bíblia não dá muitos detalhes da vida de Jesus. E quando Jesus aparece, ele aparece aqui, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13. Jesus vem para ser batizado por João. Agora entenda algo aqui, querido. Quando Jesus aparece, vamos fazer uma matemática básica aqui. João, quando Maria vai na casa de Isabel, Isabel já estava grávida há 6 meses. Lembra que quando ela chega, a criança chega a saltar dentro de si e ela fica cheia do Espírito Santo. O menino já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aleluia. O menino já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aleluia. Se Deus fez isso com um menino, imagina o que Ele vai fazer com você. Aleluia, toma posse. E aí, isso quer dizer que se João era 6 meses mais velho que Jesus, isso significa que João já estava pregando o arrependimento. A palavra no grego aqui é metanoia, que significa mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Arrependei-vos, metanoia significa mudança de mentalidade. Mude o seu comportamento, mude a sua maneira de ser, mude quem é você. Por quê? Porque o rei está chegando, porque o reino está chegando. Naquele tempo, naquela cultura, um homem só poderia ser um professor a partir dos seus 30 anos de idade. Naquela cultura, um homem só poderia ser um mestre, ele só podia ser um rabi. Ele só poderia ser um professor a partir dos 30 anos de idade. E Jesus então permanece por 30 anos submisso aos seus pais. Muitos jovens hoje não querem ser mais submissos aos seus pais. Eles não querem mais obedecer. Eles acham que podem fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quer. Cala a boca, velho, você não manda na minha vida. Eu decido o que eu vou fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ser submisso aos seus pais, porque Jesus foi. E Ele foi o grande modelo para nós. Então Ele permanece ali até os seus 30 anos.
submisso aos seus pais. Enquanto ele completa os seus 30 anos, ele diz para sua mãe: mãe, chegou a hora de partir. Eu imagino ela dizendo: por quê, meu filho? Porque chegou a minha hora, chegou o meu momento, eu vou me revelar a Israel e ao mundo. Meu filho, agora não. Quem sabe ela disse: mãe, eu preciso ir, eu preciso sair do ninho, porque eu sou uma águia e as minhas asas já estão grandes, as minhas garras também, olha o tamanho do meu bico, eu preciso sair do ninho. Por quê? Porque existe um povo, existe pessoas que eu preciso curar. A mulher do fluxo de sangue lá em Marcos 5 está me esperando, a filha de Jairo lá também em Marcos 5 está me esperando, o cego de Jericó, eu preciso tirar ele da beira do caminho. Eu vou fazer uma revolução, eu vou fazer uma revolução, eu vou acabar com o império das trevas, eu vou transportar os meus filhos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso fazer a obra. E ele vai, aleluia, eu sinto a unção de Deus aqui. E ele vai até João, e quando João olha para ele, João logo identifica que ele era o Filho de Deus. Quando João está batizando: arrependei-vos, mudem de comportamento, mudem de mentalidade, deixem os seus maus caminhos, convertam-se ao Senhor. Por quê, João? Porque o rei está vindo. E hoje uma trombeta também está soando, porque o rei, ele está vindo, não como verbo encarnado, mas em glória. E ele vai vir buscar a sua igreja. E nesta noite uma trombeta também está sendo soada aqui, para você que está em casa, para você que está aqui, para você que está passando aí na rua, uma trombeta está sendo soada. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. E hoje pode ser o grande dia. Ele está te chamando, ele está chamando você. Vem, 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 vem fazer parte da família de papai. Papai está te chamando hoje. Vem, vem fazer parte dessa família. O rei está chegando. E quando João olha para ele, eu disse que ia pregar uma mensagem bem simples e estou sendo fiel naquilo que falei. João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. É ele. Há 6 meses eu estou falando dele. Eu estou batizando com água para arrependimento, para mudança de mentalidade, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão incomparável, que eu, João, não sou digno nem de desatar as sandálias, aquilo que um escravo fazia, porque era isso que um escravo fazia. O escravo desatava, ele tirava ali a sandália dos pés do seu senhor, e nem para isso eu sou digno de fazer para ele. Eu não sou digno nem de fazer o trabalho de um escravo, tirar as sandálias do seu pé. Nem para isso nem isso eu posso fazer para ele, porque ele é mais poderoso do que eu. Porque antes eu existir, ele já existia. Porque eu, antes de ele me criar, antes de eu ser criado, ele já tinha me criado. Perceba, querido, que antes de João era mais velho que Jesus, mas Jesus na eternidade já existia, antes do que ele, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele já existia, antes que o mundo existisse, ele já existia. Isaías 43:13,
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes do sol, da lua, dos planetas, dos buracos negros, de tudo que existisse, Ele já existia. Ele já era. Miqueias no capítulo 5 diz que este é aquele que existia desde os tempos da eternidade. Imagina Maria dizendo bem assim: esse aqui é meu filho. Ele é meu filho, eu sou mãe dele, mas ele me fez primeiro. Então, porque ele já existia antes mesmo de eu existir. Se isso é difícil a gente entender hoje, imagine há 2000 anos atrás. Antes dela existir, antes da sua mãe existir, ele já existia. Antes de a sua mãe existir, da sua mãe, eu não sei o nome dela. Antes da sua mãe existir, você já existia em Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, ó: antes, porque Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele já tinha me escolhido antes do mundo existir. Ele já tinha escolhido você antes do mundo existir. Então sinta-se privilegiado, porque antes de tudo existir, você já existia em Deus. Antes de tudo existir, você já estava dentro de Deus. Não era bem isso que eu ia pregar não, mas Jesus está mudando as coisas aqui, né? João olha para ele e diz: eis aí o Salvador de Israel, eis aí o remidor. E na minha versão diz: eis aí o que carrega o pecado do mundo. Querido, Jesus já resolveu o problema do pecado. Ele já resolveu. Ele já resolveu o problema do meu e do seu pecado. O meu e o seu pecado já não pode impedir que você tenha livre acesso a Deus. Não era isso que eu ia pregar, mas o meu e o seu pecado não pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Querido, Jesus já resolveu o problema do meu e do seu pecado na cruz do Calvário, quando Ele disse: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, você não deve mais nada, eu já paguei tudo com o meu sangue. Aleluia! Eu sinto a presença. Alguém pode levantar a sua mão aqui comigo? Não era isso que eu ia pregar nessa noite, mas o sangue de Jesus está passando aqui, está perdoando os seus pecados, está sarando as suas feridas, está mudando a tua vida. Ele já pagou. Ele já pagou. Não sinta-se culpado, porque Satanás é muito esperto. Ele quer trazer à nossa memória as nossas culpas. Ele quer trazer à nossa memória aquilo. Você não pode, você não é digno, você não pode, você não é digno. Quem é você para estar diante da presença de Deus? Mas Ele já pagou, já está pago. A cédula de dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz. Já está pago. Você não deve mais nada. Vamos dizer que eu pegue o cartão de Filipão emprestado, e aí ele me empresta aquele cartão dele pretão lá, com limite, sabe, que eu não sei nem quanto, de tão alto que é, mais de $1 bilhão. E eu vou pegar o cartão que está no nome dele, vou comprar uma Ferrari, vou comprar uma casa lá na Ilha do Boi, sei lá, num lugar desse aí, lá onde o Neymar tem casa. E aí eu vou comprar, imobiliar casa e fazer uma festa e chamar, convidar toda a Manancial para ir para lá. Ô glória, aleluia, ô Jesus, estou no altar, Pai, tomo posse da minha vitória. Mas o cartão está no nome dele, a conta não vai vir para mim.
Quem está gastando sou eu, não é verdade? A conta, a fatura vai chegar no nome dele. Se eu não pagar, eu vou desfrutar. A bomba vai ficar para ele. Depois a gente conversa, tá? Ele que vai pagar a conta. Jesus fez a mesma coisa. Nós compramos, abusamos com o nosso pecado no cartão dele. O limite estourou. A conta chegou muito alta. Ele disse: se preocupa não, pai. Está aqui a conta. Está muito alta. Mas eu vou descer lá e vou pagar. Eu vou pagar. Meu filho, é muito alta. Tem que ser preço de sangue. Eu pago. Eu assumo essa dívida. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu imagino Jesus usando as palavras do profeta Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou. Seja grato por aquilo que ele fez. Seja grato por aquilo que ele fez. Levante a sua mão comigo e diga: eu sou grato. Eu sou grato pelo aquilo que ele fez, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Você pode aplaudir a ele. Aleluia. É bom quando Jesus muda as coisas assim, né? Eu ia pregar outra coisa. E eu estou sentindo uma unção aqui. Eu estou sentindo uma unção. Tem salvação para a tua casa nessa noite. Os demônios vão correr da tua vida, da tua empresa, da tua família. O teu marido que não quer vir para a igreja vai vir. O teu filho que não quer aceitar Jesus vai aceitar. A tua família vai ser restaurada, porque ele já fez. Já está pronto. Antes da fundação do mundo, ele fez. E aí, deixa eu tentar voltar por aqui, para mais ou menos aonde o que eu planejei aqui. Eis aí, é ele, o Cordeiro de Deus, que vai carregar, como eu acabei de dizer, o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado por João, imergido na água, e ele levantando logo da água, a Bíblia diz que uma voz como uma voz de muitas águas, uma voz como uma voz de trovão, rasga os céus daquele lugar e diz: este é. Perceba que não é este era, ou este vai ser no futuro. O verbo ali está no presente. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Quando você é filho de Deus, você não precisa falar para ninguém que você é. O próprio Deus vai olhar para você e dizer: está aqui um filho meu, está aqui uma filha minha. As pessoas vão te ver andando na rua e vão dizer: ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. O próprio Deus moveu a natureza. Se for preciso, Deus vai mover a natureza para te abençoar. Se for preciso, Deus vai mover céus e terras para dizer que você é filho e filha dele. Você é amado de papai. Papai te ama. Este é o meu filho. Eu não preciso fazer propaganda de mim. Não preciso pedir oportunidade para pregar. Nunca pedi, nunca vou pedir. Porque eu tenho um pai que abre portas. Eu tenho um pai que abre portas, derruba muralhas. Eu tenho um pai que abre porta em qualquer lugar. Você não precisa ficar preocupado como será, como vai ser. Existe um pai que está cuidando de você. Como vai ficar a empresa com essa pandemia? As vendas caíram. Eu não sei o que fazer. Existe um pai que está cuidando de você.
Moisés, o meu marido, ele não quer vir para a igreja. O meu filho, existe um pai que está cuidando de você. Moisés, aquelas dívidas. Moisés, eu não sei como eu vou fazer. Existe um pai que está cuidando de você. Existe um pai que está cuidando de você. Existe um pai aí na sua casa que está cuidando de você. Existe um pai que está cuidando de você. Esses dias perguntaram para mim assim: Moisés, qual é o nome da sua mãe? Eu falei: rapaz, eu não sei. Você não sabe o nome da sua mãe? Eu falei: rapaz, eu até esqueci, porque ela não vai lá em casa. Ela vai na casa dos outros filhos. Na minha casa ela não vai, não. Eu nem sei mais o nome dela, eu nem lembro mais como ela é. Eu acho que ela está por ali assim, né? Porque ela vai lá para Guarapari, para casa do outro filho dela, ali para a roça. Mas lá em casa ela mora tão pertinho aqui, mas na minha casa ela não vai. Eu até esqueci até do rosto dela. Mas o meu pai que está lá no céu, ele sabe quem eu sou. O meu pai que está lá no céu, ele sabe quem eu sou. De repente agora diante da igreja, né, ela resolve dar uma ida lá em casa, né, dona Lourdes? Né? Só diante do altar para a senhora ir lá em casa, né? Ela não vai lá em casa, não sei porquê, dizendo ela que é o corona. Mas corona tem tudo em qualquer lugar. Não é só aqui em Magafé não, tá? Inventa outra. Eu tô ficando velho, tô ficando bobo não, tá? Como diz o irmão Cláudio. Mas o meu pai que está lá no céu, ele sabe o nome da minha rua, ele sabe o número da minha casa, ele todo dia está lá, por mais que a minha mãe não vai lá, por mais que eu faça café e fique esperando ela, eu vou, mas quando eu olho no status, ela está lá em Guarapari, na casa do outro. Mas na minha casa, que é tão pertinho, ela não vai. Mas o meu pai, Jesus, todo dia está lá em casa. Todo dia o meu pai Deus está lá em casa. E o meu irmão mais velho Jesus está lá. E o meu amigo Espírito Santo está lá todo dia comigo. E ele está com você também. Lá na sua empresa, lá na sua casa, lá nos seus negócios, ele está todo dia com você. Todo dia. E eu caminho para encerrar. Todo dia ele está com você. O próprio Deus deu testemunho. Mas aí o capeta, ele não ficou satisfeito. E eu imagino ele dizendo assim: eu vi lá no Jordão lá, toda aquela cena, o céu se abrindo, Deus, o próprio Yahvé, Criador, dando testemunho de você. Eis aí o meu filho amado. E não apenas filho, amado. Você não é apenas filho, mas também é amado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu filho. Você não é apenas filho. Você não é apenas uma filha. Você é amada. Mas aí o capeta não ficou satisfeito, né? E aí ele chegou lá e diz na tentação, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito. Porque Deus não pode ser tentado por ninguém, né? Quem foi o homem Jesus. Não confunda. Cristo é o Espírito. Quem foi tentado foi o homem Jesus. Jesus era homem, também era Deus. Então Jesus precisava, o homem Jesus precisava ser testado. E o capeta chega para ele e diz: olha, eu vi lá a cena. Eu vi. Filho amado, em que me comprazo, céu se abrindo, não é? Já que você é o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus estava com fome, jejuando há 40 dias e 40 noites. Perceba, querido, o diabo, ele vai no teu ponto fraco. Ele vai te oferecer aquilo que pode te derrubar. Ele vai sempre no teu ponto fraco, no seu ponto de fragilidade. Mas aí Jesus, que conhecia a palavra, aliás, ele era a própria palavra viva. Ele diz: olha, capeta, eu vou te falar uma coisa. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou com fome, mas eu tenho um pai que me sustenta. Eu estou com fome, mas é só por um período, porque existe algo mais importante do que comida. Existe a comunhão com o Pai.
Olha, querido, eu não sei o que o diabo está te oferecendo, eu não sei o que pessoas estão oferecendo para você, mas não troque nada daquilo que te oferecerem. Por melhor que pareça, não troque nada pela comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão com Deus, mantenha a sua intimidade com Deus, mantenha a sua vida com Deus, mantenha a sua vida diante de Deus. Por melhor que pareça, não vale a pena, não vale a pena. A proposta pode ser boa, tudo pode parecer bom, mas nada é melhor do que estar diante da presença de Deus, do que estar diante do próprio Deus, do que estar diante da presença do eterno Deus. Jesus está dizendo para o capeta: olha, existe algo melhor do que pão nesse momento. As palavras que saem da boca de Deus. E Jesus, o próprio Jesus, para encerrar, não preguei nada daquilo que eu planejei aqui, gente. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, e nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida? E não é o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Você nunca vai ver um passarinho no consultório com depressão, com diabetes, dando ataque cardíaco. Você nunca vai ver, porque eles simplesmente não ficam estressados. Eles não plantam, eles não ajuntam em celeiros, eles não têm nenhuma reserva, mas todo dia, igualzinho lá no deserto, todo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia das mães, dia dos pais, Natal, Réveillon, todo dia, Deus não falha um dia com eles. E Jesus disse assim: olha, vocês têm mais valor do que qualquer ave. Se Deus é fiel com eles, imagina como Ele será com você, que é a imagem e semelhança dEle. Mas nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos. As pessoas ficam com tanta ansiedade que elas vão lá para a academia de manhã e aí não conseguem controlar quando chega a noite. Aí elas sentem o cheiro da pizza. Aí fica igual o pica-pau lá no desenho, né? Aí o cheiro vai levando e quando vão ver, ela já está lá na pizzaria. E aí, come desenfreadamente. Ou ficam sem comer. Moisés, eu estou tão preocupado que eu não tenho fome. E Deus está dizendo para você: olhe para as aves. De vez em quando eu fico na janela. A senhora não sabe, mãe, porque a senhora não vai lá em casa. De vez em quando a senhora nem sabe que lá em casa tem varanda. Eu olho às vezes fico olhando lá, olhando para aquela mata. Fico me lembrando desse texto. E fico olhando as aves, os passarinhos, e fico pensando: meu Deus, como o Senhor é perfeito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus disse lá, em Gênesis 1:26, eu vou fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vamos fazer um homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e para que ele domine sobre as aves do céu. Olha, aquilo que era para nós dominarmos, no caso as aves do céu, se tornou padrão e estilo de vida para nós. Nós retrocedemos tanto que aquilo que era para nós dominarmos se tornou, pastor Egídio, padrão de vida para nós. Jesus disse: vocês estão tão preocupados que aquilo que era para vocês dominarem agora serve de exemplo e modelo de vida para vocês. Então diz: já que vocês estão tão ruins assim, tão ansiosos, tão preocupados, observem as aves do céu. Elas não plantam, elas não cegam, elas não colhem,
elas não juntam reservas, elas não sofrem de ataque cardíaco, nem de depressão, nem de ansiedade exacerbada, não. Elas às vezes não estão preocupadas, sabe por quê? Porque todo dia, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Um dia eu estava em casa, a senhora nunca foi lá em casa, mãe, então a senhora não sabe. Eu estava saindo de casa, e aí eu fui montar na moto, estava sujo assim, que os passarinhos tinham sujado, né? Aí um amigo meu pegou e falou assim, nossa, mas eu estava dando carona para ele, ele falou, rapaz, tá sujo aqui, eu falei, deixa eu limpar. Ele começou a reclamar, eu falei, rapaz, você tem que glorificar a Deus, porque o passarinho usou isso aqui como vaso, né? Você tem que glorificar a Deus. E ele disse bem assim, mas por quê? Eu falei, rapaz, você se lembra daquilo que Jesus falou? Ele falou, Jesus disse muitas coisas. Eu disse, é verdade. E eu citei esse texto para ele, e eu falei, rapaz, coloca uma coisa na sua cabeça, se ele fez isso aqui é porque ele estava de barriga cheia. Se ele estava de barriga cheia é porque ele comeu bastante. E se ele comeu bastante, mais um dia Deus cumpriu com a sua palavra. Ele está indo para o ninho satisfeito, tranquilo, dizendo, o Criador foi fiel mais um dia. O Criador, na hora, o Espírito Santo colocou isso na minha mente. O Criador foi fiel mais um dia. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando você chegar em casa, a provisão vai estar lá te esperando. Quando você chegar no seu trabalho, aquela ideia vai surgir na sua mente, o teu negócio vai florescer, o deserto vai florescer. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família.